Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Flageral TV na área. O que aconteceu ontem foi um escárnio em relação ao treinamento do Flamengo. Quer fazer o teste antidoping? Beleza, mas que não interrompa o treino e principalmente que não filme um treino que era para ser reservado. Vamos dar uma olhada no que o deputado disse sobre isso. Presidente Samir Saud, essa comissão técnica está querendo acabar com o senhor, presidente. O senhor tem que verificar o que está havendo no trabalho do Rodrigo Sintra. Não é razoável a dona Adriana Taus chegar no treino do Flamengo para fazer antidoping com 9 fiscais. Que é palmeirense, e interromper o treino, presidente. Antidoping ou é antes ou é depois do treino, presidente. O senhor dirige a mais importante instituição esportiva do Brasil e do mundo, que é a CBF. O senhor tem a obrigação de ter transparência, lisura e equidade nos procedimentos e na administração, presidente. O senhor fez o mesmo lá no Palmeiras hoje? Ou fará o mesmo amanhã? Jamais. É assim mesmo, presidente? Interromper o treino na véspera, tirar todos de campo e deixar 3 elementos absolutamente estranhos filmando o treino do Flamengo, presidente? E por falar em filmar o treino do Flamengo, o Felipe Luiz ficou extremamente incomodado com essa situação, né? Aquilo que a gente sempre fala, o Flamengo joga contra tudo e contra todos, né? O Felipe Luiz tem razão de ficar irritado, porque o cara fica planejando, acordando de madrugada, conforme ele já falou, fazendo os treinos ali para a partida que é uma final do Campeonato Brasileiro, todo mundo considera isso, para só de um lado o pessoal invadir o treino, né? Invadir entre aspas e filmar o treino, sendo que a presidente deles é palmeirense, né? Da Associação Brasileira Antidopagem, né? De controle de dopagem. Mas vamos lá. Olha, eu quero acreditar na sua boa intenção e já lhe agradeci, inclusive, por ter liberado o áudio do jogo entre o Palmeiras e São Paulo. O senhor procedeu corretamente. E peço que assim o faça agora novamente, presidente. No mínimo, a comissão de verificação tem que ir amanhã ao Palmeiras. Duvido. E fazer o mesmo procedimento lá. É o que nós esperamos, presidente. No Campeonato Brasileiro. Ele precisa não ser só sério, presidente. Ele também precisa parecer sério. E aí eu queria saber a opinião de vocês, né? É uma baita de uma coincidência, na véspera de Flamengo e Palmeiras, existir esse tipo de situação que eu nunca vi, né? Pessoal ir testar em relação à dopagem, tudo bem, sem problema, sempre aconteceu isso. Agora, interromper o treino, né? Ficar ali filmando o treino, que é a coisa mais absurda que tem. Essas filmagens vão parar aonde? Será que vão parar lá no Palmeiras? Será que vão parar na mão do Abel? Lembrando mais uma vez que a presidente dessa associação, ela é palmeirense, e eu vou mostrar a foto para vocês. Tá aí a foto dela, né, para quem estava curioso em ver. Adriane Tabosa, a presidente, também é torcedora do Palmeiras, né? O advogado da Libra é advogado do Palmeiras. A Leila Pereira, indicada para a FIFA. Leila Pereira, quando tem algum evento na CBF, a foto dela aparece no portfólio antes da foto do presidente da CBF. Caramba, quantas coincidências, né? E uma outra situação é a seguinte: o BAP, ele entrou com agravo contra a Libra, né? Entre aspas, a Leila Pereira, porque ela que realmente manda ali dentro, com agravo, porque eles esperaram muito tempo até que a juíza que determinou a liminar, favorecendo uma coisa justa, né? Que era o pedido do Flamengo, esperaram ela entrar de férias, e quando ela entrou de férias, aí sim eles tentaram derrubar a liminar, né? Palmeiras se dá bem dentro de campo com a arbitragem e tenta escolher também juízes em relação a essa decisão da liminar, né? Querendo que seja mais justa a distribuição em relação às cotas de televisão, porque o que foi aprovado foi uma fraude. Então o BAP, o Flamengo ali com o jurídico já entrou com agravo para que não seja colocado na mão de outras pessoas, de outros juízes, essa decisão aí sobre manter a liminar, né, e estudar melhor a pauta, né,
a Assembleia aprovada pela Libra irregularmente, né? E nem o áudio dessa Assembleia a Libra ela soltou. Né? Por que será? Então, o Flamengo se defendendo dessa manobra jurídica, não é ilegal o que o Palmeiras fez. Palmeiras, é que quando a gente fala de Libra, a gente só lembra do Palmeiras, né? Não é ilegal o que eles fizeram. Pode ser imoral? Sim, ao meu ver, sim, é imoral, mas não é ilegal. Então, o Flamengo está tentando se proteger dessa manobra jurídica, porque o advogado do Palmeiras, que é o mesmo da Libra, ele prefere que outro juiz decida, e aí eles conhecem, né, os juízes, e se cair na mão de um juiz que seja um pouquinho inclinado a repensar, para eles é a melhor situação possível, né? E o Flamengo está tentando se defender disso, com esse agravo. Queria mostrar para vocês também um pouquinho aqui do PVC, né, cara? Ele era um jornalista tão respeitado e hoje em dia ele aparece apenas o que ele mesmo acusou o Fabrício Tica, né? Perguntou se o Fabrício Tica era advogado. Mas o que está aparecendo é que o PVC, além de ser jornalista, é um advogado do Palmeiras, da Leila Pereira e da Libra. E agora ele fez comparações esdrúxulas, né? Falou sobre distribuição de como é feito lá no futebol americano. Falou também sobre comunismo e capitalismo, tudo para defender a Libra. Dá uma olhadinha aí. NFL, que não está em discussão, é igualitário. 100% igualitário. NFL. O esporte americano não dá para comparar, é outra coisa, outro mundo. Vamos ver se a gente... Eu tenho que mudar de assunto, mas só uma coisa que eu ouvi outro dia, uma questão que é assim, essa divisão das ligas americanas, ela é socialista. Eu falei, não, ela é capitalista. Ela é capitalista. Ela divide igualmente o produto. É como se eu fizer uma venda de Coca-Cola. Eu vou distribuir por vários produtos que eu vendo. Campeonato inglês, campeonato norte-americano de futebol americano, o campeonato alemão de futebol. Tá perdidinho pra você. Entendi. Com a última reunião em 24 de setembro do ano passado. E que agora, para mudar o estatuto de novo, teria que ter de novo unanimidade. E aí não é que não tem unanimidade porque o Flamengo não dá unanimidade, é porque os outros 8 não dão unanimidade. Mas o critério dele não estava completo, né, PVC? O critério dele é inaplicável, né? É que a Libra diz... esse é o ponto do Flamengo, que a Libra... Corte rápido é Tramontina. Isso foi aprovado por unanimidade a mudança do critério. E aí é que tem que ter a ata da reunião. Não tem discussão sobre essa unanimidade em setembro, PVC. Não é essa a discussão. A discussão é que você aprovou um critério que você não tinha dividido porque a audiência que ia ser medida por TV aberta, fechada e pay-per-view. Isso não estava no... O que eu estou dizendo é que a Libra diz que na ata da reunião foi aprovada a mudança. E que isso foi aprovado na mudança do estatuto. E que o estatuto foi aprovado na mudança, é fato, só que foi aprovado uma mudança incompleta, uma regra incompleta, essa que é a questão. Então, é isso, mas aqui a Libra está dizendo que a regra não foi aprovada incompleta e que estaria na ata da reunião, que tem que estar então ela precisa explicar de onde que sai, aonde que está escrito na ata da reunião que tem 60% para TV aberta, porque não tá. Eu tenho a ata e não tenho. Meus amigos. Infelizmente, né, em vez do jornalismo se ater a fatos, eles ficam apenas com uma narrativa, né? E uma situação, né, que já que o pessoal gosta de cobrar o Flamengo, por que o PVC, que é jornalista do Palmeiras, né, pelo que tudo indica, pelo que ele tem mostrado nos últimos tempos, né, perdeu muita credibilidade com as outras torcidas aqui no Brasil, por que ele não cobra em relação ao afastamento de toda a equipe sub-17 do Palmeiras? Isso ninguém fala, ninguém cobra, né? Imagina se fosse o Flamengo afastando toda uma equipe. Seria uma enxurrada de críticas, com certeza, eu garanto para vocês, tá? Por toda a história em relação ao jornalismo, principalmente ligado aí a opiniões sobre o Flamengo, né? Ninguém comenta sobre isso. Algo gravíssimo aconteceu, porque eu nunca vi algo do tipo, tá? Uma coisa muito séria aconteceu. E eu queria muito que os jornalistas eles apurassem o porquê que o Sub-17 ele foi totalmente excluído, todos os jogadores, né? Do Sub-17 do Palmeiras. Mas isso, pra que falar, né? Ninguém fala. O importante é atacar o Flamengo. E agora, só pra gente terminar o vídeo, né? Vou falar sobre esse cara aqui, né? Não tô reclamando que ele vai para outro lugar. Quero que o Gerson seja feliz e siga a vida dele, né? Mas como que um jogador consegue ser... tem uma falta, né, de inteligência, na minha opinião, desse jeito. Jogar toda uma idolatria que ele tinha aqui no Flamengo na lata do lixo, né? Porque, segundo o portal R7, ele aceitou a proposta do Palmeiras, né? Se o torcedor do Flamengo já tinha ficado chateado com a saída do Gerson do jeito que foi, né, não cumprindo o contrato,
Agora ele indo para o Palmeiras, porque ele aceitou a proposta do Palmeiras. Agora o Palmeiras irá negociar com o Zenit. E que ele siga a vida dele aí, mas, cara, na minha cabeça é uma doideira, né? O cara ganhava um salário altíssimo aqui no Flamengo, era ídolo, se dizia rubro-negro, ele sai. E ano que vem, né? Tipo, quase uns 6 meses depois, ele volta pro Brasil e volta pro maior adversário atualmente do Flamengo aqui em território nacional. Queria saber a opinião de vocês, não vou me alongar, o Gerson é passado, mas bem curiosa essa notícia aqui, porque tá aí um tutorial de como pegar a sua idolatria, amassar a sua idolatria e jogar na lata do lixo, tá? Queria saber a opinião de vocês em relação a todas essas notícias. Se vocês puderem, deixe seu like, se inscreva aqui na Fla Geral, porque a Fla Geral ela tem tudo da base ao profissional. Que pena que esse fim de semana não poderemos assistir o nosso Sub-20 no Campeonato Carioca, porque o Sub-17 e também o Sub-15, a Flamengo TV já não estava transmitindo. E hoje teremos Flamengo versus Maricá, mas o Flamengo jogando fora de casa e uma partida sem a transmissão da TV aberta, TV fechada, de YouTube, em nenhum lugar terá essa transmissão. É isso. Bom sábado a todos, que vocês tenham um sábado abençoado. Amanhã eu volto aqui para a gente falar sobre Palmeiras e Flamengo, mas dessa vez somente dentro de campo.